Você conhece alguém que já insistiu para que o marido, filho, mãe, pai fizesse algum tipo de terapia? Seja para resolver alguma questão de comportamento, de vício ou de personalidade? Isso não é algo tão raro de acontecer. Muitas vezes as pessoas enxergam que os outros precisam de terapia, de hipnoterapia, algum tipo de tratamento para algum problema que se manifesta. Mas até que ponto nós podemos ajudar alguém que ainda não demonstrou desejo de ser ajudado? Como fazer isso da maneira correta sem ser tão invasivo? É sobre isso que nós vamos falar hoje neste vídeo. Olá, aqui é Fábio Ribeiro, eu sou hipnoterapeuta, fundador da Hipnoclinic, e nesse vídeo eu quero ajudar você a lidar com uma situação de desejar ajudar alguém que não consegue assumir que precisa de ajuda. Não só parece complexo como realmente é, e com certeza você já viu, vivenciou alguma coisa parecida. Mas afinal, como você pode e deve agir em uma situação desse tipo? Você já deve ter ouvido alguém falar que o pai precisa de acompanhamento psicológico para se curar de algum vício, que a mãe ou algum outro familiar precisa de terapia para controlar o seu comportamento agressivo, que algum amigo precisa de ajuda para superar uma fase difícil que viveu. Isso é muito comum. O problema é que muitas vezes esse pai, essa mãe, esse amigo não manifesta a vontade de ser ajudado, ou até mesmo insiste que não precisa de ajuda. Sendo assim, como você que convive com essa pessoa, que conhece os problemas dela de forma mais íntima, pode agir? Como auxiliar alguém que você gosta em uma situação como essa? Bom, a primeira coisa que precisamos ter em mente é que você já deve ter ouvido por aí. Se a pessoa não deseja mudar, não há quem o faça. Bom, infelizmente muitas pessoas passam por situações de sofrimento, de vícios, de descontrole, de traumas, mas não desejam tocar na ferida. Muitos não gostam de falar sobre o assunto e não aceitam que outras pessoas se intrometam nessa parte. Para essas pessoas é difícil até mesmo conversar sobre o assunto. Além disso, muitas pessoas que estão em uma condição explícita de descontrole emocional insistem em dizer que não precisam de ajuda, que vivem bem daquele jeito, que está tudo sob controle, mesmo quando todos ao redor percebem que essa não é a verdade. Nesse caso, precisamos levar em conta que essa pessoa a quem você quer muito ajudar precisa demonstrar o desejo também de ser ajudado. Caso contrário, não há tratamento eficaz. Enquanto ela não passar por algo que a faça perceber que o comportamento ou sintoma que ela carrega é mais prejudicial do que ela imagina e que realmente crie nela um desejo grande e motivador de aceitar ajuda, não há quem mude os hábitos que ela já possui. Ou seja, somente no momento em que ela passar por um desafio contundente ou uma situação de sofrimento por causa da sua condição, aí provavelmente ela vai se sentir desconfortável nessa posição em que ela está e aí sim ela vai querer mudar o seu problema. Sabendo disso, você vai me perguntar: mas Fábio, quando essa pessoa realmente vai passar por uma situação de sofrimento ou de desafio? Será que um dia isso realmente vai acontecer? Primeiro vamos entender como funcionam os vícios emocionais que causam essas situações. Nesse momento podemos citar uma condição de recompensa do cérebro chamada de ganho secundário. Muitas vezes o problema que essa pessoa carrega e que é péssimo aos olhos de todos traz algum benefício para ela mesma. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em bebidas alcoólicas tem a consciência de que aquela rotina de vício causa malefícios para a saúde dela e para o convívio dela. Mas ela também usa esses momentos de bebida como fuga da realidade. Muitas vezes, o momento da bebedeira é o momento em que ela se encontra com seus conhecidos, seus amigos, para beber e sente satisfação nas amizades que a bebida trouxe. Por esses motivos, às vezes, é tão difícil convencer essa pessoa de que ela tem um problema, já que no subconsciente dela, aqueles momentos de bebida são prazerosos e ela não quer abrir mão das sensações que ela tem quando bebe. Você consegue entender isso? No caso das pessoas que têm algum vício, nós percebemos uma carência emocional. Por algum motivo, essa pessoa sente a necessidade de suprir uma falta que ela carrega, como uma válvula de escape. Sem perceber, ela acata a ordem do subconsciente que pede por aquela emoção que ela tanto gosta, direcionando as situações onde ela poderia adquirir aquela emoção, aquela sensação, aquele resultado. E quando ela passa a alcançar aquele resultado, ela pode entrar nesse ciclo vicioso. O subconsciente percebe que essa pessoa tem a emoção que ela queria e que a carência emocional foi logo suprida. Então logo ela se sente bem, fazendo com que a ação se repita constantemente, voltando a fazer as mesmas atividades várias vezes. Por isso, nós podemos suprir nossas carências emocionais com coisas boas, como esporte, por exemplo, mas também podemos suprir com coisas ruins, com vícios, bebida, cigarro, drogas e por aí vai. Portanto, para que alguém mude o padrão de ações, ela precisa mudar o padrão de funcionamento do seu subconsciente
subconsciente, que muitas vezes já está acostumado com aquele ciclo vicioso, é um hábito. Através de um sofrimento que supere esse ganho secundário, é que a pessoa vai ter a vontade de modificar aquela situação, da qual muitas vezes ela já não tem mais controle. Quando essa pessoa encontra mais benefícios no vício dela, mais ganhos secundários do que malefícios, a vontade de mudar não vai existir. Mas quando o sofrimento da situação supera os ganhos, ela cria não só a vontade, mas a necessidade, a urgência de mudar. E é nesse momento que essa pessoa vai buscar ou aceitar ajuda. Nós podemos ver vários casos assim. Um exemplo que podemos citar é uma pessoa que tem problemas de imagem, problemas alimentares. Aquela pessoa que um dia extrapola na alimentação e depois passa vários dias fazendo dieta extrema, restritiva e até entrando em um caso de bulimia, provocando vômitos depois de comer algo calórico, por exemplo. Inclusive, você pode depois assistir a um vídeo que eu criei sobre somente falando desses distúrbios alimentares. Eu vou deixar um card aqui em cima para você ver, mas depois, hein? Bom, com certeza essa pessoa se sente mal nessas circunstâncias, mas ela tem um ganho secundário, que é ver o corpo mudando, emagrecendo. Por isso ela pode demorar muito para perceber que precisa de ajuda. Mas chega um momento em que ela começa a ter sérios problemas estomacais, falta de vitaminas no organismo, falta de vitalidade e ela passa a não conseguir mais realizar tarefas comuns. É mediante esse sofrimento que começa a ultrapassar o ganho secundário que ela entende que precisa de ajuda. Aquele caso que falamos da pessoa que bebe para fugir da realidade e que encontra prazer nesses momentos de bebedeira, provavelmente ela só vai aceitar ajuda quando começar a ficar doente, quando passar por situações de vexame ou de dor, quando o sofrimento dela for maior que o benefício, só nesses casos. O nosso cérebro é condicionado a buscar por prazeres, por sensações boas, é condicionado a evitar problemas, a fugir da realidade, das problemáticas, em vez de resolvê-las de forma racional. Isso é algo que precisa ser trabalhado constantemente, já que só exercitando o nosso cérebro da forma correta, nós conseguimos mudar padrões de pensamento e, consequentemente, nossas ações e reações. Pessoas que já estão mergulhadas em ciclos viciosos, em hábitos ruins, em doenças como depressão, por exemplo, já não conseguem mais exercitar o cérebro sozinhas. Elas precisam de uma ajuda, ajuda de um profissional. Portanto, assim que ela perceber que o sofrimento que ela tem vai muito além de qualquer ganho, ela vai entender que precisa ser ajudada para sair daquela situação. Então, se você é pai, mãe, amigo de alguém que está em uma situação que necessita de mudança e de ajuda, tenha em mente que você não pode fazer muito para que ela queira realmente mudar. O que você pode fazer é ajudar essa pessoa a perceber o quanto ela está perdendo, lembrá-la sempre das perdas que ela está colecionando na vida dela. Mas é apenas uma situação de percepção dessas perdas e de percepção do sofrimento que vai fazer com que essa pessoa realmente busque ajuda. Aí sim nós poderemos ajudá-la a mudar de verdade, investigando essas atitudes, entendendo a situação, trabalhando o subconsciente e transformando os padrões de pensamento que estão lá. Você já passou ou passa por uma situação parecida com alguém que você gosta? Deixe aqui nos comentários, pois eu gostaria de conhecer a sua experiência. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Te espero no próximo vídeo. Tchau!